Alô, guerreiro, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Valoração paralela na esfera de quem dele? Do profano, né? Alô, você. Bomba de coraçõezinhos aí. Bomba de coraçõezinhos, né? Gostaram, né? Isso é pra relaxar, né? Convida os amigos. Convida os amigos aí. Vamos lá. Mato Grosso. Campo MS. Aí. Natal, Rio Grande do Norte. Adelante na hora. Amplo direito. Joga duro. Alô, Pedro da Fronteira. Tamo junto. Pedro da Fronteira, né? Ele é o agente lá da fronteira. Joga duro demais ele. Tá rindo, né, irmão? Tu gosta quando eu consigo te identificar aí, né? Valeu, parceiro. Um abraço. Vamos de valoração na esfera dele, do profano. CESP vai vir com essa aí, você vai, ó, jogar duro. Perceba bem, né? Tá convidando? Isso aí. É isso aí. Tá bombando? Vamos lá então? Vamos lá. Perceba bem, né? Tá todo mundo na área. Vamos lá. Onde eu dou aula aqui em Brasília? Tô parado. Vou fazer uns aulões aí, beleza? Tá travando? Tá não, né? Vamos jogar duro então. Bacana, né? Eu gosto dessa música. É. Top. Tá normal, né? Quando vier Natal, a gente vai arrumar um jeito de aparecer aí. É isso aí. Vamos lá então? Vamos lá? Bacana. Bacana. Bacana, bacana, bacana. Bacana. Tema hoje, né? Valoração paralela na esfera do profano. Tá certo? Valoração paralela na esfera do profano. O jogo vai ser muito duro. Legal? O jogo vai ser muito duro. Bacana? O que vem a ser a valoração paralela na esfera do profano? Perceba bem que dentro da concepção o jogo vai ser duro, né? Eu já estou falando. Então, preste atenção, né? Fica ligado. Perceba bem que dentro da concepção clássica, tá certo? Aí na órbita da teoria causalista, né? Também chamada aí de mecanicista, perceba que o conceito analítico de crime, tá? Adota o conceito analítico de crime, veja que tem uma roupagem tripartido. Ou seja, crime, né? É fato típico antijurídico culpável. Legal? Perceba que na órbita da teoria clássica, o dolo e a culpa estão alojados aonde? Lá na culpabilidade. Bacana? Tranquilo? Legal. Veja que o dolo e a culpa, chamados de elementos psicológicos, estão alojados na culpabilidade. E esse dolo é um dolo diferente. Dolo diferente por quê, professor? Porque esse dolo, né, ele
tem, né, agregado a si o conhecimento da ilicitude do fato. Como assim, professor? Eu tenho que dizer o seguinte: lá na teoria clássica, sendo esse dolo um dolo normativo, tá travando demais? Como é que tá aí? Tá travando demais? Como é que tá aí? Muito? Não, tá normal, né? Legal. Isso. Vamos lá então. Tranquilo. Legal. Então, sendo esse dolo um dolo normativo, né? É um dolo que necessariamente, veja que ele está revestido aí pelo conhecimento da ilicitude do fato. Perceba, para que o agente venha agir com dolo lá na visão da teoria clássica, além dele ter a vontade, ele tem que saber que a sua conduta é uma conduta ilícita. Ele tem que ter conhecimento da ilicitude. Legal? É por isso que esse dolo, lá na teoria clássica, porque, veja, ele tem que agir com dolo e ainda saber que a sua conduta é ilícita, é por isso que lá na teoria clássica, esse dolo é chamado de dolos malos. É por isso que esse dolo lá na teoria clássica é chamado de dolo normativo. É por isso que esse dolo é chamado de dolo valorado. É por isso que esse dolo é chamado de dolo colorido. Deu para entender? Na teoria clássica, em que o dolo e a culpa estão alojados lá na culpabilidade, em que eu tenho um dolo que ele está revestido pelo conhecimento da ilicitude do fato, e já que ele é revestido pelo conhecimento da ilicitude do fato, ele não é um dolo puro, ele é um dolo colorido, ele é um dolo normativo, ele é um dolo malos. Bacana? Tranquilo? Legal? Então, dolo colorido, dolos malos, tá? Dolo normativo, perceba bem, veja que é o dolo que navega na teoria clássica, é o dolo que se aloja lá na culpabilidade, né? É um elemento psicológico, beleza? Dolo e a culpa estão alojados na culpabilidade, lá na visão clássica. Legal? Bacana. Legal. Perceba que quando eu trabalho com a teoria clássica, eu tenho também que compatibilizar, tá? Eu tenho que compatibilizar com as teorias que estão ligadas à culpabilidade na visão da teoria clássica. Beleza? Veja que eu tenho uma teoria chamada de teoria psicológica. Teoria psicológica da culpabilidade, essa teoria psicológica da culpabilidade, ela tem compatibilidade com a teoria clássica. O que vem a ser essa teoria psicológica? A teoria psicológica diz o seguinte: olha, são elementos da culpabilidade a imputabilidade, o dolo e a culpa. Beleza? Para a teoria psicológica, por isso que o nome é teoria psicológica, né? Teoria psicológica, elementos psicológicos, o dolo e a culpa. Então, para a teoria da psicológica, quais são os elementos da culpabilidade? A imputabilidade, que é a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento, e, além da imputabilidade, o dolo e a culpa, né? Então, o agente, para ele ter culpabilidade, para que haja culpabilidade do agente, lá na visão da teoria psicológica, o agente ele tem que ter imputabilidade, agir com dolo ou agir com culpa. Legal? E esse dolo é um dolo o quê? Normativo. Porque esse dolo necessariamente, esse dolo é revestido com o conhecimento da ilicitude do fato. Legal? Isso. Bacana. Teoria psicológica. Bacana. Veja que a teoria psicológica, isso, dolo e culpa são elementos. O pessoal da teoria psicológica diz, então, que o dolo e a culpa seriam o quê? Seriam espécies de culpabilidade. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Bem, depois da teoria psicológica, apareceu uma outra teoria, né? Evolução aqui da culpabilidade. Apareceu a teoria psicológica normativa. Perceba que a teoria psicológica normativa, ela trabalha com a imputabilidade, ela trabalha com dolo ou a culpa, lá na culpabilidade, e essa teoria ela trouxe mais um elemento, qual seja a exigibilidade de conduta diversa. Legal? Deu para pegar agora? Teoria normativa,
tá? Teoria normativa ou teoria psicológica normativa. Deu para pegar? Tranquilo? Legal? Bacana. Isso. Legal. Com a evolução, tá? Com a evolução da culpabilidade. Beleza? Voltou? 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 Legal. Vamos lá. Com a evolução da culpabilidade, né? Veja que em 1930, né? Aí dos estudos de Hans Wensel, veja que foi desenvolvida a teoria finalista da ação, né? Hans Wensel, em 1930, né, criou aí o finalismo, não é isso? E veja que com o finalismo ensejou uma outra teoria da culpabilidade. Bem, essa outra teoria eu vou chamar de teoria extremada, teoria pura, teoria estrita da culpabilidade. E perceba que com a adoção da teoria finalista, o dolo e a culpa, elementos psicológicos que estavam lá na culpabilidade, sofreram um deslocamento. Perceba que o dolo e a culpa foram transferidos para a conduta. A conduta se encontra onde? Lá no fato típico. Exatamente. E aí já vem a primeira questãozinha de prova. Eu falei para você que o dolo e a culpa, lá pela teoria clássica, né, tanto na teoria psicológica como na teoria psicológica normativa, perceba, o dolo e a culpa se encontravam onde? Lá na culpabilidade, né? E o dolo lá era um dolo normativo, também chamado de dolos malos, também chamado de dolo colorido, também chamado de dolo valorado. Legal? O que é um dolo valorado? É um dolo que necessariamente está revestido pelo conhecimento da licitude do fato. O que é um dolo colorido? É um dolo, né, que está revestido pelo conhecimento da licitude do fato. O que é um dolo valorado? É um dolo revestido pelo conhecimento da licitude do fato. Ou seja, o agente, o dolo, né, para que ele venha agir com dolo, é exigível ainda do agente que ele tenha conhecimento da licitude do fato. Legal? Isso. Por isso que eu falo, dolo colorido. Por quê? É um dolo, mas é um dolo, para o agente agir com dolo, é necessário ainda que ele tenha conhecimento da licitude do fato. É um dolo normativo, né? É necessário que ele tenha conhecimento da licitude do fato. É um dolos malos, ou seja, agiu com dolo e ainda sabia que era ilícito. Entendeu o nome? Porque dolos malos, dolo normativo, não é isso? Pode aparecer na sua prova. Tá? Dolos malos, dolo normativo, dolo valorado. Porque além do dolo, você tem que valorar se ele... Isso, exato. É um dolo que requer o conhecimento da licitude do fato. Bem, eu evoluí, tá certo? Apareceu o finalismo aqui em 1930, né, dos estudos de Hans Wensel. Bacana. E aí, veja que ensejou o aparecimento de uma outra teoria na órbita da culpabilidade. Legal? Bacana? É a teoria extremada. Bacana? Teoria extremada, teoria pura da culpabilidade. Perceba que com o aparecimento do finalismo, o dolo e a culpa saíram da culpabilidade. Saíram da culpabilidade e foram transferidos para a conduta. E a conduta, né, se encontra onde? Exatamente, a conduta se encontra onde? Lá no fato típico. Com esse deslocamento do dolo e a culpa, né, terem saído da culpabilidade e agora alojados na conduta, eu tenho o que eu vou chamar de culpabilidade vazia. Culpabilidade vazia. O que vem a ser a culpabilidade vazia? Culpabilidade vazia, perceba bem, é a culpabilidade na visão finalista da ação. Por que culpabilidade vazia? Porque o dolo e a culpa não se encontram lá. Beleza? Tranquilo? É claro que eu tenho outros elementos. Veja que o dolo e a culpa saíram da culpabilidade e foram para o fato típico. Rapaz, sabe o que aconteceu na verdade? O dolo, antes de sair lá da culpabilidade, eu não falei que ele tinha um caso lá com conhecimento da licitude do fato, agarradinho? O dolo fez o seguinte, olha, eu estou saindo aqui,
o conhecimento da licitude do fato, você fica aí na culpabilidade que eu vou sair fora. Entenderam ou não? Aí o dolo, veja, ele virou um dolo puro, um dolo desvalorado, um dolo que eu vou chamar de natural. Entenderam ou não? Então o dolo aqui na órbita da visão finalista, perceba, é um dolo natural, é um dolo desvalorado, é um dolo puro. Deu para entender? E quando ele deixou o conhecimento da ilicitude do fato lá na culpabilidade, veja, esse conhecimento, na verdade, se transformou em uma possibilidade, num potencial conhecimento. Entenderam ou não? É por isso que lá na culpabilidade eu tenho os elementos, eu tenho a imputabilidade, o potencial conhecimento da ilicitude do fato, veja que agora é o potencial, tá certo? E tenho aí a exigibilidade de conduta diversa. Legal? Então, bacana. Eu tenho agora um dolo puro, não é isso? Um dolo neutro. Olha aí eu jogando duro com você. O que vem a ser um dolo neutro? É o dolo na visão finalista, é o dolo natural. Dolo neutro. Entendeu? O dolo neutro se opõe ao dolo colorido, ao dolo malus, não é isso? Ao dolo normativo. Exato. Dolo neutro, dolo incolor. Isso. Beleza? É um dolo que você só verifica à vontade. Se o cara tem conhecimento ou não da ilicitude do fato, isso vai ser verificado lá na culpabilidade. Bacana, hein? Estou sentindo que vocês conseguiram. Eu fiz a evolução da culpabilidade aqui em apertada síntese, tá certo? Qualquer dia a gente vai dar uma aula de evolução da culpabilidade bem mais desenhada. Beleza? Bacana. Legal. Eu quis fazer essa síntese, tá? O colega perguntou ali, exigibilidade. Tá? Elemento da culpabilidade é exigibilidade, tá certo? Exigibilidade de conduta adversa. Para que tenha culpabilidade, é exigível uma outra conduta. Legal? Bacana? Tranquilo. Beleza. Vamos ficar atento. Atenção, delegados, vamos ficar atento. Beleza. Perceba que na teoria clássica, vamos voltar lá na teoria clássica, qual o conceito analítico de crime que eu tenho? Crime é fato típico, ilícito, culpável. Culpável. Professor, culpável. Você falou uma coisa. O que eu falei? Você falou que lá na teoria clássica, o dolo e a culpa se encontram na culpabilidade. Falei. Ah, tá. Então é por isso que o conceito é tripartido? Sim, por quê? Porque uma pessoa só pode responder penalmente se agir com dolo e culpa. É responsabilidade penal subjetiva. É por isso que aqui na teoria clássica, né, você tem um conceito fato típico, antijurídico, culpável. Culpável, né? E fica tranquilo. Por quê? A responsabilidade vai ser subjetiva. Professor, mas o dolo e a culpa está lá na culpabilidade. Ele vai responder subjetivamente. Aí eu te pergunto, será que eu posso adotar um conceito bipartido quando eu raciocino com a teoria clássica, sim ou não? Sim ou não? Será que eu posso adotar um conceito bipartido quando eu raciocino com a teoria clássica? Sim ou não? Bipartido com a teoria clássica? Teoria clássica, conceito bipartido, qual é o conceito de crime? Bipartido, fato típico e ilícito. Legal? Fato típico e ilícito. Fato típico e ilícito. Na teoria clássica, o dolo e a culpa estão aonde? Na culpabilidade. Então, como eu posso adotar um conceito bipartido na teoria clássica, se o dolo e a culpa estão na culpabilidade? Seria uma responsabilidade penal objetiva. Exatamente. Henrique, ele está jogando muito duro, eu estou percebendo. Ele está jogando muito duro, que essa aula realmente, pessoal, é uma aula nível, né, nível quem está pegando pesado. E aí já está conseguindo visualizar o que eu estou falando. Entenderam ou não? Então veja que o conceito bipartido na teoria clássica não é possível. Por quê? Porque necessariamente, veja, a culpabilidade tem que fazer parte da estrutura do crime na teoria clássica. Por quê? Porque o dolo e a culpa estão na culpabilidade. Entenderam ou não? Bacana? Vem comigo agora, vem comigo. E aí eu falei que Hans Wessel,
Em 1930, né? Apareceu aí com finalismo, não é isso? Dolo e a culpa deslocaram para a conduta. E a conduta está onde? No fato típico. Vem cá, será que eu posso ter um conceito analítico de crime na teoria finalista tripartido? Fato típico, ilícito, culpável. Posso. Por quê? Porque a dolo e a culpa estão no fato típico. Beleza, o agente vai responder subjetivamente. Será que eu posso ter, na teoria finalista, um conceito bipartido? Fato típico antijurídico? Sim ou não? Teoria clássica, eu posso ter um conceito bipartido? Sim. Por quê? Porque o dolo e a culpa estão no fato típico. Faz parte da estrutura do crime. Entenderam esse macete? Então, se o CESP chegar para você e falar, olha, na teoria clássica é possível a adoção do conceito bipartido. Errado. Beleza? Se o CESP veja que na teoria clássica eu só posso adotar o conceito tripartido. Por quê? Porque a culpabilidade, o dolo e a culpa estão na culpabilidade. Então, a culpabilidade tem que fazer parte, necessariamente, da estrutura do crime. Legal? Na teoria clássica. Quando eu raciocino com teoria finalista, aí eu posso adotar tanto o conceito bipartido como o tripartido. Conceito tripartido, conceito analítico de crime. Crime, fato típico, ilícito, culpável. Culpabilidade, elemento do crime. Beleza, tranquilo. Segundo conceito que eu posso adotar na teoria finalista, fato típico, ilícito. Sendo a culpabilidade pressuposto da pena. Eu tenho a estrutura de crime? Tenho. Porque o dolo e a culpa estão no fato típico. Beleza, a gente vai responder subjetivamente. Entenderam, então? Pessoal, isso aí, se liga no que eu estou falando. Então, se o CESP começar a perguntar dolo valorado, dolo normativo, dolos malos, entendeu? Tentar jogar o dolo normativo, dolos malos, que é a mesma coisa. Beleza? Dolo valorado. Querer fazer relação com teoria finalista, você tem que jogar duro. Aqui não, mano. Aqui não, porque aqui o dolo é natural. Dolo valorado aqui não. Por que aqui não? Porque o conhecimento, potencial conhecimento do estudo do fato, o conhecimento do estudo do fato, que agora é potencial conhecimento do estudo do fato, na visão finalista, está lá na culpabilidade. Esse dolo aqui, ele está puro, na visão finalista. Entenderam ou não? Tudo sinônimo, isso. Normativo, dolo malos, tudo sinônimo. Valorado, tudo sinônimo. Então, o dolo na teoria finalista é um dolo natural, é um dolo desvalorado, é um dolo incolor. Por quê? Brigou com o conhecimento da ilicitude do fato, brigaram lá, o conhecimento da ilicitude do fato, ficou lá na culpabilidade sozinho. Só que lá ele recebeu um outro nome. Falou o seguinte, ó, agora não é necessário conhecimento, basta o potencial conhecimento. Entenderam ou não? Entenderam? Bacana? Tá. Então, olha só o que aconteceu. Primeiro eu tenho a teoria psicológica fala, ó, basta a imputabilidade, o dolo ou a culpa. Lá na teoria clássica, tá? Eu tenho a teoria psicológica. Depois, com a evolução, eu tenho a teoria psicológica normativa, que ela fala, ó, peraí, imputabilidade, dolo e culpa, vamos colocar também a exigibilidade de conta adversa. Por isso que é psicológica normativa, porque entrou a exigibilidade de conta adversa. Aí entrou a teoria finalista, falou, dolo e a culpa, vem pra cá, sai daí. Deixa essa culpabilidade vazia. Vem pra cá, vem pro fato típico. Bum, dolo e a culpa veio. E o conhecimento da ilicitude do fato ficou lá. Ah, é por isso que lá eu tenho a imputabilidade. O conhecimento que agora basta que tenha o potencial. O conhecimento, na verdade, o conhecimento atual virou o potencial conhecimento. Isso. E a exigibilidade de conta adversa é isso. São aqueles elementos que estão lá. E o dolo e a culpa, ó, veio aqui para o fato típico. Pessoal, deu para entender isso? Em apertada síntese. Essa evolução rápida aqui da culpabilidade. Deu para entender? Isso já, sobretudo para quem já está estudando. Entenderam ou não? Então, o que o examinador vai fazer na sua prova? Ele vai tentar trabalhar com isso. Vai querer falar que a teoria clássica pode adotar o conceito tripartido. Entendeu ou não? Isso, o atual virou potencial, Renato. Isso aí, mano. Eu fico arrepiado quando eu vejo que vocês estão entendendo, né? Porque é isso aí, mano. É isso aí que ele vai tentar te pegar. Quando ele começar a falar de teoria clássica, o mecanicista, ele vai começar a querer trabalhar com os dolos. Aí vai falar, olha, a teoria clássica, você adota o dolo natural. Mentira. Por quê? Porque o dolo na teoria clássica, ele vem com o conhecimento do estudo do fato.
Ele vem todo maquiado com conhecimento de estudo do fato. Entendeu? Não vem com essa, não. Aí vai falar, na teoria clássica, aí vai falar, na teoria finalista, se adota o dolo colorido. Colorido não. Porque quem dá essa coloração ao dolo é o conhecimento de estudo do fato, né? Por isso que você chama dolo colorido. Um dolo com conhecimento de estudo do fato. Entendeu? Aqui não, porque o dolo é natural. Entendeu, pessoal? É isso que ele vai querer fazer na sua prova. Ele vai tentar trabalhar, né? E essa questão também. Entendeu? Vai querer trabalhar essa questão também da culpabilidade vazia. Onde é que eu tenho a culpabilidade vazia? Na teoria clássica ou na teoria finalista? Joga duro para mim. Onde é que eu tenho a culpabilidade vazia? Na teoria clássica ou teoria finalista? Teoria clássica ou teoria finalista? Onde é que eu tenho a culpabilidade? Isso. Na finalista. Na finalista, que o dolo e a culpa foram transferidos lá para o fato típico. Exatamente isso aí. Exatamente. Bacana. Legal. Legal. Bacana. Beleza. Isso. Hans Wenzel na veia, né? Bacana. Então eu falei da teoria psicológica, e apertada a síntese, falei da teoria psicológica normativa, não é isso? E agora eu falei da teoria extremada. Beleza? Legal. Tá. Eu vou avançar, né? Já vou avançar só para a gente entrar no que eu quero falar, beleza? Veja que existe uma outra teoria, que na verdade é uma variante da teoria extremada, porque nada muda em relação aos elementos da culpabilidade, que é a teoria limitada da culpabilidade. A teoria limitada, ela se diferencia da teoria extremada só em relação a discriminantes putativas. Porque se há uma discriminante em relação ao fato, à situação de fato, veja que a teoria limitada entende que é erro de tipo. Se há se o erro incide, né, na situação da interpretação, o limite da norma, veja que a teoria limitada entende que é erro de proibição. Então, erro na situação fática, para a teoria limitada, é erro de tipo. Erro na interpretação, no conteúdo proibitivo da norma, ou do limite da norma, a teoria limitada entende que erro de proibição é a teoria adotada pelo Código. Para a teoria extremada, erro na situação fática, ou no conteúdo proibitivo ou limite da norma, perceba, no que se refere a discriminantes putativas, para a teoria extremada, todos esses erros aí materializam o erro de proibição. Ela não diferencia, para ela é tudo erro de proibição. Bacana? Isso. Tá? Teoria limitada que diferencia o erro que foi adotada. Bacana, então, né? A gente adota a teoria limitada da culpabilidade. Tá? A diferença entre os erros. Legal. Vamos lá, então. Bacana. Bem, vamos lá, então. Isso. Bacana. Legal. A gente está avançando. Legal. Perceba, então, que para que um agente venha responder penalmente, né, veja que, além de praticar o que eu chamo de injusto penal, professor, o que é injusto penal? Eu falo para você. Fato típico e ilícito. Isso é um injusto penal. Entenderam ou não? O que é um injusto penal? O fato típico e ilícito é chamado de injusto penal. Então, se o agente pratica um injusto penal, ou seja, um fato típico e ilícito, isso, veja que essa conduta, né, esse agente, ele pode ser reprovado. Ou seja, a conduta do agente ela pode ser reprovável, mas perceba que a culpabilidade, muito embora veja que você, né, ela enseja, né, na reprovação da conduta, né, veja que, na verdade, ela vai recair sobre o agente. Você reprova a conduta, mas recai sobre o agente. Porque a culpabilidade é a culpabilidade do fato. O agente, o fato é reprovado e ele responde. Entenderam ou não? Você vai verificar alguns doutrinadores falando, na verdade, há uma reprovação do agente pelo fato que ele praticou. Bem, enfim, e você vai verificar também a reprovabilidade da conduta.
Eu acho melhor falar reprovabilidade da conduta, tá? Reprova-se a conduta, mas veja que a culpabilidade vai incidir na pessoa do agente. Né? Quando você raciocinar a culpabilidade, você tem que raciocinar com o agente, individualmente. Beleza? Exatamente. Direito penal do fato, culpabilidade do fato. Exatamente. Beleza? Isso aí. Legal. Bacana. Legal. Bacana. Legal? Bacana. Veja. Conduta é o fato. Né? A conduta que ocorreu. É o fato que se materializou. Beleza? Tranquilo? Tá? Mas veja que a culpabilidade ela vai recair no agente. Você tem a reprovação da conduta, mas recai no agente. Deu para pegar isso aí? Pegou? Bacana. Pessoal, vocês estão conseguindo... Porque a aula é difícil. Hoje é preto. Hoje é preto. Tá conseguindo acompanhar? Tá conseguindo acompanhar, né? Bacana. Quer respirar um pouco? Respira um pouquinho. Porque agora a gente vai ter que avançar. Vai dar para avançar, né? É um assunto realmente, pessoal, que a gente está jogando Azuki didática aqui, mas é um assunto que você tem que ter conhecimento de parte geral, né? Bacana? Isso, é um assunto que tem que ter conhecimento de parte geral. É um assunto para quem está... é delegado, né? De prova discursiva, né? É um assunto, então, né? Legal. Então, o que você vai fazer? Você vai estudar culpabilidade e depois vai assistir o vídeo de novo. Que aí você vai entender, beleza? Não adianta entrar, porque o jogo agora, está muito duro. O jogo está muito duro. Tá, beleza. Vamos lá, então. Vamos lá. Não corre, não. Fica aí. Fica que eu desenhei. Você agora vai entender. Vai entender um pouco lá, mas depois você vai ter que fazer um estudo. Quem está voando vai ter que fazer um estudo. Né? Porque eu falei de dolo colorido, dolo normativo, as teorias, para quem, né, já viu uma teoria clássica, uma teoria finalista, agora é pedra de toque. Aqui, agora são pedra de toque. Veja então, beleza. Veja que para com a gente venha a responder, né, penalmente, veja que ele, né, deve ocorrer o quê? A aplicabilidade, a culpabilidade, não é isso? Ele deve ser culpável. Para que a gente seja culpável, perceba, eu tenho que ir nos elementos. Quais são os elementos? Imputabilidade, ou seja, cara, vamos supor aí, 18 anos, é imputável. Beleza, basta isso? Não. No momento da ação ou omissão, ele tem que entender o caráter ilícito do fato e agir de acordo com esse entendimento. Rapaz, ele tem 18 anos, no momento em que ele praticou a conduta, ele estava tranquilo, tá? Não estava ali acometido de uma doença mental, não estava. Estava tranquilão, tá? Ele, por exemplo, praticou um homicídio, ele atirou, tá? Atirou, ele sabe, né? Atirou na pessoa, beleza? A pessoa morreu, ele sabe que matar é crime, tá certo? E ele assim agiu, de acordo com esse entendimento. Beleza? Tranquilo? Veja que ele não estava ali, por exemplo, com uma perturbação mental. Beleza? Tranquilo? Legal? Então veja que, né, imputabilidade ele tem. Legal? Bem, será que ele tem o potencial conhecimento da ilicitude do fato? É aí que a gente entra. Potencial conhecimento da ilicitude do fato. Quando é que eu sei que o agente tem potencial conhecimento da ilicitude do fato? Né? Será que ele poderia saber que o fato que ele praticava é crime? E aí eu trago o holandês. Veja que um holandês chegou no Brasil, né? E começou a usar drogas. Ele tem 18 anos, beleza? É imputável. Será que ele tem um potencial conhecimento da ilicitude do fato? Bem, ele chega e fala, juiz, eu nem sabia que transportar droga para uso próprio era crime aqui no Brasil. Veja que eu, né, estou na Holanda, vivi lá minha vida toda e vim para o Brasil agora, não sabia.
Ele está alegando um erro de proibição. Ele fala para o juiz, juiz, eu sou leigo. Juiz, eu não sabia. Juiz, eu sou leigo, eu sou profano. Eu sou profano. Eu sou profano. Profano é o leigo. Aí o juiz vai falar, vem cá, tudo bem. Você está dizendo que você não sabia que era crime aqui no Brasil. Mas será que você tinha como saber que era crime? O juiz vai falar, olha só, vou fazer o seguinte, vou fazer, né? Deixa eu verificar como foi a sua valoração. Vamos tirar o direito aqui. Mas pelo tempo que você viveu no seu país, beleza? Pelo tempo que você já vive aqui no Brasil, né? Vamos ver se a escola onde você estudou, a sua cultura, as pessoas na localidades onde você morava, será que tinha como você saber que aqui no Brasil usar drogas, transportar droga para uso próprio é crime? Então, né, veja que vai sair do direito e vai valorar agora a esfera daquele que se diz leigo. Entendeu ou não? Esse holandês, pessoal, eu vou falar uma verdade para vocês. Ele meteu um caô que ele era da Holanda. Sabe quanto tempo que ele mora aqui no Brasil? 20 anos. Sabia que ele, inclusive, aprendeu a falar português? Aprendeu a falar português. Estudou numa escola top. Toda hora ele passava. Inclusive, vou falar a verdade, ele achou até interessante, né? Outro dia ele estava até conversando com um amigo dele lá, falando, cara, eu sou da Holanda. Mas veja, que ele lê, né? Ele fez até direito, para falar a verdade. E ele ficou sabendo da decisão do STF, no sentido de que o uso ocorreu a despenalização e não a descriminalização. Então, veja que, fora o direito, tirando o direito penal, tinha como ele saber, pela vida que ele levava, muito embora, né, seja de origem holandesa, tinha como ele saber que transportar droga para uso próprio é crime? Tinha. Valorando na esfera, ele se diz profano, mas fazendo uma valoração paralela ao direito, na esfera onde ele vive, na esfera do profano, na esfera dele, será que ele tinha como valorar? Olha, cara, caramba, eu moro aqui no Brasil um tempão. Pô, será que usar droga é crime? Caramba, eu fiz até a faculdade de Direito e lá eu estudei. Será que tinha? Tinha. Então, esse erro de proibição que ele queria alegar, não se sustenta. Não se sustenta. Por quê? Porque na valoração paralela na esfera do profano, ou seja, na valoração paralela dele, na esfera dele, que ele se diz profano, o erro de proibição dele não se sustenta. Então, ele tinha sim potencial conhecimento desse estudo do fato. É um erro de proibição que? Vencível. Entendeu ou não? Valoração paralela na esfera do profano é o critério, né, que se utiliza para verificar se o agente tinha o potencial conhecimento desse estudo do fato. Quando o agente chegar e falar, olha, eu não sabia que era crime, mas vem cá, você estudou aonde? Né? Tem um cara, esse agora é um brasileiro, tá falando, eu não sabia vamos lá, eu não sabia que entregar, né, vamos dar um exemplo, que entregar, por exemplo, veículo automotor a pessoa desabilitada era crime, eu não sabia. Ah, você não sabia? Você estudou aonde, filho? Ele está alegando um erro de proibição. Não sabia que era proibido. Você estudou aonde, filho? Não, eu fiz faculdade. Você fez faculdade de quê? Não, eu fiz faculdade de Direito. Opa, peraí. Mas será que você fazendo a sua valoração fora, né, lá aqui do direito, será que você fazendo a sua valoração, né, veja, você estudou, né, norma jurídica, veja, olha, outra coisa também interessante, olha o ambiente onde você vivia, você era uma pessoa instruída, né, será que os valores que você adquiriu na sua vida, o seu ambiente, será que esse ambiente proporcionava você conhecer, saber que a sua conduta era uma conduta ilícita? Não precisa saber que era uma conduta tipificada no Código Penal. Não precisa. Entendeu, não? Não precisa. A corrente que se adota é uma corrente intermediária. Legal? Bacana. Eu tenho que falar para vocês o seguinte, quando eu falo de valoração paralela na esfera do profano, eu tenho que analisar o cara.
Eu tenho que analisar o cara. Não entra homem médio, não. Não entra homem médio. Vai entrar o indivíduo. Você tem que analisar a esfera dele e não do homem médio. Por quê? Culpabilidade. Culpabilidade se refere ao agente que praticou a ação. Deu para entender? Isso. Não entra o homem médio. Tem que verificar o cara, né? Como é que ele, né? Onde é que ele estudou, né? Veja as reuniões que ele frequentava, esse é o seu rol de amigos. Então ele tinha como saber que a sua, né, aquele lance dele entregar veículo automotor a uma pessoa desabilitada, veja, ele tinha que saber que essa conduta era ilícita, né? Era ilícita. Ele tinha como saber que era uma conduta ilícita? Tinha. Né? Contrário ao direito civil ou direito administrativo, enfim, não interessa. Mas se ele tinha esse potencial, veja que o erro de proibição não se sustenta. Legal? Isso, valoração no profano. Você tem que analisar ele, a culpabilidade, incide no agente. Legal, então? Valoração paralela na esfera do profano é isso. Olha, cai direto essa questão em prova, tá? Então, sempre que cair uma valoração paralela na esfera do profano, você vai estudar, vai raciocinar com a culpabilidade e potencial conhecimento no estudo do fato. A valoração paralela na esfera do profano é um critério para se verificar se aquele agente ele alega um erro de proibição, invencível, por exemplo, se isso sustenta. Né? Aí o cara já mora aqui um tempão, conhece tudo e vem que fala que eu sou da Holanda. Não, irmão. Né? Não há valoração paralela na esfera do profano. Veja que você valorando, né? Você profano fazendo uma valoração, você sabia que a sua conduta era contrária ao direito. Legal, então, valoração paralela na esfera do profano incide no potencial conhecimento dele estudo do fato, e a valoração paralela na esfera do profano, ela pode ensejar o quê? A exclusão da culpabilidade. Porque, vamos supor agora um outro exemplo, o cara acabou de chegar da Holanda, bicho, chegou, caramba, saiu do aeroporto, sentou na praça, já estava mandando um. Peraí, aí ele, olha, eu não sabia que era proibido, deixa eu fazer uma valoração paralela, né? Vamos que é na valoração paralela na esfera do profano. Ah, rapaz, o cara foi criado lá, e lá é liberado a droga, né? Ah, ele acabou de chegar, né? Tá com 2 dias. Realmente aí, né, na valoração paralela na esfera do profano, né? Essa valoração que ele fez em relação do que é certo e do que é errado, se sustenta ele alegar um erro de proibição. Se sustenta porque ele chegou agora, ele não sabia. Entenderam ou não? Aí sim, né? Veja, ele estudou lá, né? Veja que ele estudava lá. Né? Estudava lá, se formou lá na Holanda, lá era liberado, ele veio com essa visão. Entenderam? Entenderam? Isso. Bacana então, pessoal. Valoração paralela na esfera do profano. Eu tentei utilizar uma linguagem mais simplista, tá? Para você entender que é a valoração paralela na esfera do profano. Então, essa valoração paralela na esfera do profano, cadê? Você pode aplicar também. Porque, veja, mas aí quando você aplicar a valoração paralela na esfera do profano, quando você trabalhar com teoria clássica, na verdade você vai estar excluindo o quê? O dolo. Você vai estar excluindo o dolo, não é isso? Vai tirar o dolo. Né? O agente não vai responder por ausência de dolo. Porque o dolo necessariamente tem que ter o conhecimento do estudo de fato, lá na teoria clássica. Entenderam? Você não vai ter a culpabilidade, mas por ausência de quê? Do dolo também. Beleza? Porque o dolo tem que ser juntamente com o conhecimento do estudo do fato. Entenderam? Não, na culpabilidade. Exclui o dolo. Né? A teoria clássica. E o dolo e a culpa não estão lá? O conhecimento do estudo de fato não está agarrado no dolo lá na teoria clássica? Beleza? Tranquilo? Esfera paralela, valoração paralela, esfera do profano amplamente aplicado. Isso é critério. Beleza? Tranquilo? E teoria psicológica. Na teoria psicológica eu tenho 2 elementos. A imputabilidade, o dolo ou a culpa. Legal? Teoria psicológica. Na teoria psicológica normativa, eu tenho imputabilidade, o dolo e a culpa, e mais a exigibilidade contra adversa. E o dolo, tanto na teoria psicológica como na teoria psicológica normativa, é um dolo valorado, é um dolo colorido, é um dolo malos. Entendeu ou não? Estou horrorizado, vou ver seus vídeos muito, muito, muito. Pessoal, com a Zuc Didática, deu para pelo menos dar uma entendida nisso, numa prova, assim, para você matar a questão, não ficar de bobeira?
quando aparecer uma esfera paralela do profano e começar a fazer ligação com excludente de ilicitude, que é isso que ele vai fazer? Ou se não vai falar, ó, com a aplicabilidade do critério da valoração paralela do profano, exclui a culpabilidade, né? Exclui a culpabilidade por ausência da inimputabilidade. Você vai marcar certo uma parada dessa? O critério da valoração paralela da esfera do profano atua onde? Potencial conhecimento do estudo do fato. Vou excluir a culpabilidade? Vou. Pelo potencial conhecimento do estudo do fato. Então ele vai tentar jogar o critério da valoração paralela na esfera do profano, vai tentar fazer ligação com a inimputabilidade, vai tentar fazer ligação com a exigibilidade contra adversa, e não é aí que se aplica. Porque a valoração paralela na esfera do profano está ligada ao erro de proibição. E o erro de proibição incide aonde? No potencial conhecimento do estudo do fato. Joguei duro demais. Joguei duro demais. E eu estou te explicando o que o examinador vai tentar, se ele trabalhar com a esfera do profano, para tentar te pegar. Entendeu? Agora, se ele perguntar o que vem a ser valoração paralela na esfera do profano, você vai acabar com ele. Você vai acabar com ele. Por quê? Você vai, né, se você tiver conhecimento da evolução da culpabilidade, fala um pouquinho, né, teoria psicológica normativa, se tiver um espaço, né, se não tiver um espaço, já entra na teoria finalista. A teoria finalista, né, eis aí o deslocamento dolo e ocupa, para o fato típico, né, o dolo passou a ser um dolo natural, é isso? Hans Wenzel, 1930. Entenderam? Ali você já fala, ó, então a culpabilidade tem os seus elementos. Aí você vai explicar, né? Imputabilidade, capacidade de entender o característico do fato e agir de acordo com esse entendimento. Aí você vai falar também. Potencial conhecimento do estudo do fato. Aí você entra na pedra de toque. Aí você vai falar do erro de proibição e vai falar o critério para se identificar se o erro de proibição se sustenta ou não para aquele que se diz profano é a valoração paralela na esfera do profano. É um critério de identificação se o erro de proibição se sustenta ou não. Se é um erro de proibição vencível ou invencível. Entendeu? Então, vai valorar, tira o direito, não é isso? Ó, tira o direito e vamos ver aqui a sua cultura, onde você estudou. Você não está falando que é profano, que é leigo, que desconhece a lei? Beleza. Valoração paralela. Será que você tinha como valorar que o que você fez é errado? Peraí, você é formado, você estudou nas melhores escolas, a sua família é uma família instruída. Então, não venha dar uma de menininho do interior lá, não. Porque na sua valoração paralela ao direito, na sua esfera profana, você sabia o que você fazia era errado. Você sabia o que você fazia contrariava ao direito. Muito embora não há exigência de que você tenha conhecimento que o que era crime, que eu não preciso disso, que o critério é o critério intermediário, né, e não o critério formal. O critério intermediário que seja a valoração paralela na esfera do profano. Veja que se você sabe que a sua conduta ou tinha potencial conhecimento, você tinha potencial, possibilidade de saber que a sua conduta era contrária ao direito, não interessa, ao direito administrativo, ao direito civil, não interessa. O seu erro de proibição não se sustenta. É um erro de proibição vencível. E você vai responder. Não é isso? Não é isso? Com a diminuição de pena. Erro de proibição vencível. Legal? Então, é isso, pessoal. Valoração paralela na esfera do profano. É o critério utilizado para identificar, né, se um erro de proibição alegado pelo profano se sustenta ou não. Isso, diminuição de pena. Muito complicado. Deu para pegar pelo menos a noção. Viu que a gente veio trabalhando lá primeiro da teoria psicológica e tal, desenhamos, depois a gente entrou batido. Legal? E veja que há um critério de hierarquia. Porque ó, na culpabilidade eu tenho imputabilidade. Tá, o cara tem 18 anos? Tem. Imputável. Olha só que legal. Imputável. Bacana. Aí eu tenho potencial conhecimento desse estudo do fato. Ele tinha potencial conhecimento desse estudo do fato? Tinha. Ó, já tem um segundo elemento. Agora, será que eu poderia exigir dele uma outra conduta? Se eu posso exigir? Pode. Se você pode, beleza. Vai aplicar pena. Agora, se ele é imputável, se ele tem um potencial conhecimento desse estudo do fato, mas no momento não poderia se exigir dele uma outra conduta, senão aquela adotada, aí eu tenho, né, veja que eu tenho uma inexigibilidade contra adversa. E aí ele não vai responder, né, veja que não há culpa, não se fala ainda em culpabilidade, porque a conduta, né, era inexigível.
Não é isso? Veja que para que haja a culpabilidade, eu tenho que exigir, né? Exigibilidade contra adversa. Beleza? Tranquilo? Legal? Exclui a culpabilidade. Não exclui o crime, não. Culpabilidade, você raciocinando o conceito bipartido, vai excluir a ausência dos elementos, vai excluir a culpabilidade. Você tem um crime, só não tem aplicação de pena no conceito bipartido. Agora, se você adota um conceito tripartido, quando você exclui a culpabilidade, exclui o crime. Por quê? Culpabilidade faz parte lá do crime, beleza? Estrutura do crime. Isso, tripartido exclui, isso. Tem um pessoal afiado aí, hein? Tem um pessoal afiado aí, hein? Tem um pessoal voando muito alto aí. Eu tô aqui falando umas paradas aqui. Eu vejo que o aluno está compreendendo, que o aluno tá desenhando, eu vou aprofundando. Tem um pessoal afiado aí, hein? Tem um pessoal muito pronto aí para uma prova discursiva. Desde já isso, vim jogando duro, né? Henrique, eu tô sentindo que tu não tá de bobeira não, irmão. Felipe chegou aí agora. Tem um pessoal que não está de bobeira não, né? Quando eu comecei a falar da teoria psicológica, foi só se ligando e eu falando o que o examinador pode fazer com você. Ele vai tentar tanto ficar brincando com a teoria clássica, a teoria psicológica, entendeu? Onde pode, entendeu? Esse negócio de dolo valorado, dolo desvalorado, dolo colorido, dolo normativo, dolo malus, né? Dolo malus. Então fica ligado. Né? Depois eu trabalhei o dolo dentro das teorias, em apertada síntese, eu caí dentro da culpabilidade, que era a minha pedra de toque. Por quê? O critério de valoração paralela na esfera do profano incide no potencial conhecimento da licitude do fato. Entenderam? Mas antes eu poderia muito chegar aqui, pessoal, potencial conhecimento da licitude do fato, erro de proibição e tal. Não, você tem que desenhar. Culpabilidade, saber do que você está falando. Então você que já estudou culpabilidade, foi fácil. Aqui tem o pessoal que está estudando. Porque eu falei aqui, o aluno já se ligou. Tá andando. Pessoal, se não souber a parte geral, não passa para delegado. Isso aí não passa. O cara te quebra na oral, o cara te quebra na discursiva, não passa. Você tem que saber a parte geral. Evolução de culpabilidade é tranquilo, pô. Você tem que saber, né? Quando é que apareceu os elementos. Exigibilidade contra adversa apareceu quando? Teoria psicológica ou teoria psicológica normativa? Teoria psicológica normativa. E por que normativa? Justamente porque apareceu a exigibilidade contra adversa. Aí, além de ser psicológica, ela virou normativa. E na teoria psicológica, eu tenho exigibilidade contra adversa? Não. E psicológica eu tenho o quê? Só tenho o dolo e a culpa e a imputabilidade. Por que psicológica? Porque dolo e culpa são elementos psicológicos. Entendeu? Teoria clássica, eu raciocino com duas teorias na culpabilidade. Teoria psicológica e teoria psicológica normativa. Por quê? Porque quando eu raciocinar com a teoria extremada, aí, mano, já apareceu o finalismo. Teoria extremada, já apareceu o finalismo. E quando aparece o finalismo, o dolo e a culpa desloca para o fato típico. E a culpabilidade fica vazia. Esse dolo é um dolo natural, um dolo incolor, um dolo neutro. E o conhecimento da estrutura do fato se transformou em potencial. Agora basta que tenha potencialidade. Não basta que exija o atual conhecimento, basta que seja potencial. E lá na culpabilidade ficou a imputabilidade. O potencial conhecimento da estrutura do fato, que brigou com o dolo vazou, deixou ele lá sozinho. E a exigibilidade contra adversa, que já tinha sido inserida lá pela teoria psicológica normativa. Joguei muito duro e você entendeu. E aí eu tenho os elementos, e nesses elementos, quando eu trato de erro e proibição, eu vou direto lá no potencial conhecimento da estrutura do fato. O erro de proibição trabalha ali. E um critério para identificar se o erro de proibição se sustenta ou não é a valoração paralela na esfera do profano, de Mensinger, 1955. Já se utilizava. É isso. Zuck, predador, de preto. É isso que eu podia fazer para vocês em apertada síntese, tá certo? Injusto penal, fato típico ilícito, né? Isso eu falei para vocês. E é isso. Quem não conseguiu pegar, vai estudar a culpabilidade, depois vai assistir a live e vai entender. Ele tem que estudar a culpabilidade. Se você não sai culpabilidade, não adianta, você não vai andar. Beleza? Professor, essas teorias aí, as teorias, tem que saber. Na minha prova oral, o examinador perguntou: fale sobre as teorias da culpabilidade. Isso há 10 anos atrás. Você tem que saber, teoria psicológica normativa. Pessoal, não tem, pelo amor de Deus, não fica viajando, não tem dificuldade. Teoria psicológica. Por que a teoria psicológica? Porque lá na culpabilidade eu tenho imputabilidade, tenho o dolo e a culpa. Dolo e a culpa são elementos psicológicos, por isso que eu chamo psicológica. Tá, beleza. Teoria psicológica normativa.
Eu não já tenho já o dolo e a culpa lá na culpabilidade? Sim. É psicológica, sim. Normativa por quê? Porque agora incluiu a exigibilidade contra adversa. Exigibilidade contra adversa. Aí agora na teoria psicológica normativa eu tenho dolo, culpa, né? Dolo ou culpa, não é isso? Tenho a imputabilidade e agora eu tenho a exigibilidade contra adversa. Teoria psicológica normativa. É isso, pô. Ah, tá. Então essa teoria psicológica normativa e a teoria psicológica estão na teoria são compatíveis com a teoria finalista? Não. São compatíveis com a teoria causalista. Mecanicista. Teoria causal. Beleza, professor. E quando eu falar de teoria finalista, quando você falar de teoria finalista, pelo amor de Deus, você vai falar teoria finalista. Falou teoria finalista? Falei. Então você tem que raciocinar com duas teorias que tem lá na culpabilidade. Quais delas? Teoria extremada e a teoria limitada. Teoria extremada. Beleza, teoria extremada. O dolo e a culpa foram pro fato típico. Foram pro fato típico. Fala aí, irmão. Tamo junto. Alexandre Zamboni. Não é isso? O dolo e a culpa foram um fato típico. Aí vem o examinador e pergunta: o que vem a ser a culpabilidade vazia? Aí você vai, né? Culpabilidade vazia, né? Veja, identificada na órbita do finalismo. Vazia por quê? Porque o dolo e a culpa, né, deslocaram da culpabilidade e foram para o fato típico, alojados na conduta. Por isso que a doutrina chama de culpabilidade vazia. Na verdade, na culpabilidade lá ficaram 3 elementos. Imputabilidade, o conhecimento que passou a ser potencial conhecimento do estudo de fato e a exigibilidade contra adversa. Beleza? Né? Então, se ele abrir espaço para falar de culpabilidade vazia, você vai falar do dolo agora é natural, né? Não há que se falar no chamado dolo valorado, dolo normativo ou dolos malos, não é isso? É isso? Dolo valorado, dolo normativo, dolo colorido, não há que se falar. Isso, não há que se falar. Entenderam ou não? E aí, na teoria finalista, você só pode trabalhar com 2 teorias da culpabilidade. Se o cara começar a falar teoria finalista, fazer a teoria finalista, se ele fazer alusão, ele está falando de teoria finalista, beleza. Aí se ele faz alusão, dizendo que a teoria finalista é compatível com a teoria psicológica, você vai falar que está certo? Me fala aí. Na órbita da teoria finalista, a compatibilidade com a teoria psicológica da culpabilidade. Está certo isso? Não. Beleza. Vou fazer outra pergunta. Na órbita da teoria finalista, não, há compatibilidade entre a teoria finalista e a teoria psicológica normativa da culpabilidade. Está certo isso? Há compatibilidade da teoria finalista com a teoria... Não. Há compatibilidade com a teoria extremada da culpabilidade com a teoria finalista. Está certo isso? Está certo? Tá. Há compatibilidade da teoria limitada com a teoria limitada da culpabilidade com a teoria finalista. Tá certo isso? Tá. Entenderam? Então é isso, cara. É isso que ele vai tentar te pegar. Beleza? Então, é isso. Uma forma simples. Entenderam? Esse negócio de teoria psicológica. Ai, meu Deus do céu. Calma, pô. Psicológica porque tá falando que a dolo e a culpa são elementos psicológicos. Ele fala psicológica porque só tem um dolo e a culpa e a imputabilidade. Aí quando ele fala assim, teoria psicológica normativa, entrou mais um elemento. Qual? Exigibilidade contra adversa. Agora eu tenho imputabilidade, dolo ou culpa e exigibilidade contra adversa. Ainda onde? Na órbita da teoria clássica. Por quê? Porque na teoria psicológica normativa, o dolo e a culpa estão na culpabilidade e o dolo continua sendo colorido, continua sendo normativo, continua sendo um dolo valorado. Entendeu ou não? Teoria psicológica normativa, o dolo continua sendo valorado, porque ele ainda está revestido com conhecimento do estudo do fato. Quando entra a teoria finalista, o dolo briga. Ele brigou com o conhecimento do estudo do fato. E saíram fora. Ele brigou e já vazou lá para o fato típico. E a culpa também foi. Deixa eu ir com você. Aí ficou lá o conhecimento do estudo do fato, né, que agora, como foi largado, né, pelo dolo, aí o conhecimento virou um potencial conhecimento. Não existe mais o conhecimento atual, mas que tem a possibilidade de conhecer. Ele ficou lá na culpabilidade. Aí fez amizade com a imputabilidade e com a exigibilidade contra adversa, que já se encontravam lá. Beleza? Deu para entender isso? Ele pode falar também, ó, exigibilidade contra adversa, elemento da culpabilidade, foi inserido na culpabilidade com a teoria finalista. Tá certo isso? Olha que questão linda. A exigibilidade contra adversa
Elemento da culpabilidade foi inserida na culpabilidade com a teoria finalista, tá certo? Errado. A exigibilidade contra adversa foi inserida na culpabilidade com a teoria o quê? Psicológica normativa. Psicológica normativa. Beleza, pessoal? Deu para entender o que ele vai, né? É isso aí. Isso. Já tinha... Isso. Exatamente. Então, você tem que ter essas noções aí, tá? Beleza? Faz um estudo, né? Claro, um estudo complementar. Mas é isso, né? É isso. Você coloca na sua cabeça e você vai andar. Entendeu? Vai andar. É uma revisão rápida, né? Sintetizando, né? É isso. Bota na tua cabeça, né? A briga com dolo, com conhecimento dele estudo do fato. A teoria finalista, ele vazou para o fato típico, conhecimento de estudo de fato ficou lá e virou um potencial. Não é isso? Ele vai tentar falar que a exigibilidade contra adversa veio com a teoria finalista, você negativo, porque foi com a teoria, ainda na órbita da teoria causalista, foi com a teoria psicológica normativa, e por isso que eu falo normativa, porque entrou a exigibilidade contra adversa, porque quando eu falar só psicológica, eu só falo da imputabilidade, do olha a culpa. É isso, meu irmão, não tem para onde você errar essa parada. Entendeu? Esse desenho que você tem que ter na sua cabeça. Bacana? É isso aí. Vocês entenderam? Deu pra, pelo menos, pessoal, para dar um entendimento? Você agora vai fazer um estudo, né? Para reforçar, beleza? É uma linguagem simplista, né? Veja que cada um está no nível. Eu não posso ficar usando uma linguagem tão técnica aqui, mas eu tenho que fazer você entender, que aí você vai pegar a doutrina, vai começar a estudar, e aí você vai entender mais. Não é isso? Dá uma clareada. Legal? Bacana, dá uma clareada, né? É uma pena, né, que não tem muita gente aqui hoje, né, pegando essa Zuki aula pesadona, né? Felipe, então tranquilo, né? Eu te prometi que eu ia falar da valoração paralela na esfera do profano, né? Então, fechando, né, o pessoal que chegou agora, professor, mas caramba, você ainda não falou da valoração paralela na esfera do profano, aí eu falo agora, né? Então, já que agora eu começo a trabalhar, eu entro na pedra de toque, eu já tenho os elementos da culpabilidade, beleza? E aí, Mensager, ele criou esse critério. Como é que eu faço para dizer se uma pessoa tem o potencial conhecimento dele estude do fato? Eu vou aplicar o critério da valoração paralela na esfera do profano, se ele alegar erro de proibição. Entendeu? Ó, erro de proibição, desconhecia, não sabia não, mas vem cá, tira o direito. Vem aqui paralela ao direito, por isso que, ó, valoração paralela. Deixa eu ver aqui, como é que você valorou? Né? Como é que você valorou o que era certo e o que era errado? A sua esfera, você estudou onde, irmão? Caramba, estudou em colégio particular, beleza. Qual é o seu grau de instrução? Na faculdade, mas vem cá, você não sabia que era contrário a um dispositivo penal. Beleza, eu não quero nem fazer, eu não estou fazendo valoração lá no direito penal. A valoração é paralela, na sua esfera. Na sua esfera onde? É onde você vive, a sua cultura, com quem você conversava, onde você estudou. Então não vem alegar erro de proibição, não. Porque o seu erro de proibição é invencível, não. O seu erro de proibição é vencível. Você tinha, sim, o potencial conhecimento de estudo do fato. Porque na valoração paralela da esfera do profano, foi possível identificar isso. Que você tinha como saber que a sua conduta era contrária ao direito, muito embora não há necessidade de que você tenha conhecimento que era contrário a um dispositivo penal. Porque o critério é o intermediário. Né? Não é o nem formal nem o material, mas o intermediário. Bacana, então, pessoal. Essa é a valoração paralela na esfera do profano. Eu sempre venho falando um pouco, mas eu não tinha desenhado, né? Hoje eu preparei o desenho aqui. Fiquei feliz porque eu ainda falei, será que eu vou falar da evolução da culpabilidade? Será que o pessoal vai dar uma viajada? Falei, cara, eu vou pro pau. Tipo assim, porque eu também tenho que pensar no pessoal que está estudando já há um tempo. Eu não posso ficar, sabe? Porque às vezes a gente quer trazer um assunto muito pesado, vai falar, mas aí o pessoal que não está pegando não vai entender. Cara, mas eu tenho que jogar duro. Porque eu tenho um pessoal aí que tá afiado. Eu vi lá no aulão, entendeu? Então essa aula é mais para eles. Né? O pessoal que ainda está em meio intermediário é assim mesmo. Cada momento você tem sua hora de amadurecer, mas você tem que começar a jogar duro. O que você vai fazer? Vai lá, culpabilidade, já estuda e depois assiste a live de novo. Que aí você vai entender. Entendeu? É isso. Né? Então é isso. Né? Se cair na sua prova, o que vem a ser a valoração paralela na esfera do profano, você arrebenta. Aí na hora que você saiu, cara, e que porra era aquela lá da valoração paralela na esfera do profano? Vem cá, irmão.
Vem aqui pro erro de proibição. Mas antes de falar do erro de proibição, senta aí que eu vou te falar um pouquinho da evolução da culpabilidade. Brrr, pum. Entendeu, não? Pessoal, o CESP vai começar a cobrar essas paradas aí. O CESP vai começar a cobrar isso aí. Tá? Professor, caramba, não lembrei daquela evolução da culpabilidade. Eu sei, irmão, mas tu falou da potencial conhecimento de estudo do fato? Isso. Falou de erro proibição? Falei. Valoração paralela da esfera do profano. Tu falou que era um critério para identificar ali o erro de proibição, se é vencível ou invencível? Falei. É isso. Tá bom. Tu vai ganhar 70% aí, ou 80%. Essa questão de falar da evolução da culpabilidade é mais para uma prova oral. Tu vai ganhar 10%. Porque é isso. Entendeu? Valoração paralela da esfera do profano é isso. Beleza? É essa porra aí. O cara, de vez de falar qual o critério, né, que se utilizado para se verificar se o erro de proibição se sustenta. Né, aí você vai falar, o juiz, há necessidade de se valorar, né, a esfera onde aquela pessoa, ela tem que se verificar, né, se a pessoa, quando ela fez a valoração, né, as condições, né, onde ela estudava, se ela podia saber que a conduta dela era contrária ao direito. Né? Só que ele não vai perguntar isso, ele vai perguntar o que vem a ser a valoração paralela na esfera do profano. Você vai fazer uma pergunta aí, se o teu amigo que está estudando, ele vai falar, que porra é essa? Aí você senta aí na Zuc Didática. Valeu então? Bacana. Amanhã eu vou vir pesadão também, tem outro assunto aí. Beleza? Valeu então, fico feliz de vocês terem entendido. Pô, a gente fica aqui pensando como é que a gente vai passar essa parada para vocês. E foi legal, porque eu acabei falando aqui de dolo valorado, né? Dolo normativo, dolo colorido. Porra, se perguntar o que é dolo normativo, o que é dolo colorido, dolo valorado, você vai arrebentar. Porque não precisa nem entrar lá. Aí você não vai falar de valoração paralela de esfera do profano, não. Falar na evolução da culpabilidade. E colorido é aquele que tem o conhecimento do estudo do fato. Normativo é o que tem conhecimento do estudo do fato. Valorado é o que tem conhecimento do estudo do fato. É a mesma coisa, é sinônimo. Entendeu? Que é um dolo desvalorado. Aí você vai falar, né? Desvalorado por quê? Porque ele saiu da culpabilidade, onde ele era valorado, e foi para o fato típico. Foi puro. É o dolo natural. Dolo neutro é o dolo natural. Entendeu? Teoria finalista, dolo normativo, o dolo colorido ou o dolo neutro? Joga aí. O dolo natural, o dolo colorido, normativo, é compatível com a teoria finalista? É dolo natural. Isso aí. Beleza, então. Opa! O dolo valorado é compatível com a teoria finalista? O Felipe colocou certo? Dolo valorado, Felipe? Cadê? Responde aí, Felipe. Dolo valorado é compatível com a teoria finalista? Valorado ou desvalorado? Ah, tá. Isso, desvalorado. Dolo valorado é compatível com a teoria clássica. Beleza, então. Joga então, dá coraçõezinhos aí, né? Dá coraçõezinhos. Bomba no coraçõezinhos. Bomba aí no coraçõezinhos. Bomba aí. Tema de amanhã não sei, vou ter que pensar ainda. Tentando me pegar. Valeu, valeu. Valeu então. Não corre não, né? Beleza. Bota aqui, ó. Coraçõezinho aqui, ó. Onde tá do lado. Vamos lá então. Valeu. Primeira aula com Zuc Petrópolis, ó. CESP. Você mais. Tranquilo, tranquilo. Valeu, galera. Tchau, 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 tchau.